Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar deste livro aqui, Além do Visível. É o livro de Marina de Mello e Souza. Tem um prefácio aí da Silvia Unou de Lara. Então, ela vai falar, vou destacar alguns pontos aqui, né? Quando a coroa portuguesa se envolveu com a exploração dos mares, incentivada pelos interesses comerciais, o governo dos reis europeus apoiava-se em grande parte no cristianismo. O poder temporal ligava-se intimamente ao poder religioso, e bispos, cardeais e mesmo o Papa estavam constantemente ao lado dos reis, aconselhando e dando legitimidade aos seus atos. Também os homens comuns recorriam aos santos e à Virgem Maria para que Deus intercedesse em seu benefício em situações corriqueiras e excepcionais. Desde as orações junto aos santos domésticos até os atos ritualizados e cheios de pompa que celebravam episódios chaves da vida política, a relação com a esfera do divino permeava a vida das pessoas nos atos cotidianos e nos extraordinários. Fundada a partir de um milagre, a vitória de Dom Afonso sobre os mouros na Batalha de Ourique, em 1139, é quando é uma batalha que Portugal teria vencido com muito menos soldados do que os inimigos. Né? Portugal era um reino especialmente cristão, que tomou para si a missão de espalhar o evangelho por todo o mundo conhecido, ao mesmo tempo que ampliava os seus limites. Primeiro lutando contra os muçulmanos no norte da África, chamados de mouros. Depois buscando converter os gentios, encontrados na exploração da costa atlântica africana. Suas armas eram ladeadas pela cruz e seus navios levavam sempre sacerdotes, responsáveis tanto pela assistência espiritual e pela oferta dos sacramentos à tripulação dos barcos, como pela conversão das pessoas moradoras das terras até então desconhecidas dos europeus. A conexão entre o que hoje chamamos de poder e religião era ainda mais forte nas sociedades centro-africanas, uma vez que nelas a existência dos homens, da natureza, dos espíritos, era parte de um mesmo todo, em constante relação. O mundo era percebido como formado por duas dimensões da existência concomitantes: uma visível, onde estavam os homens, os animais, as plantas, as pedras, tudo que é palpável, e outra invisível, e não por isso menos real, que compreendia os espíritos da natureza, os antepassados mortos e as entidades ligadas à origem e à essência das coisas do mundo visível e daquilo que nele se manifestava, como doenças e sentimentos. Esses dois níveis estavam em constante relação e independência mútua, devendo os humanos garantir a boa existência dos espíritos, enquanto esses garantiriam a boa existência dos humanos. A fazer a conexão entre os seres dessas duas dimensões estavam certos especialistas, que possuíam domínio para ler os sinais enviados do além e para executar os ritos necessários à satisfação de dadas necessidades. Esses sacerdotes, assim como nas sociedades europeias, estavam sempre ao lado dos líderes políticos e ajudavam-nos a desempenhar bem suas funções, o que garantiria o bem-estar de todos, além de legitimar o próprio poder. Então, essa papel da religião intimamente ligada com o poder, ela vai estar presente no projeto das grandes navegações de Portugal e também vai estar presente nas aquelas sociedades africanas. O livro ele vai tratar da inserção do cristianismo ali no Congo e em Angola, nos séculos XVI e XVII. O livro vai tratar dessas questões. Então, ela parte desse princípio, ou seja, a mentalidade que o português está trazendo é uma mentalidade que consegue se adaptar àquela das sociedades africanas, porque elas já estão trabalhando com essa perspectiva. Então, são adaptações, pequenas adaptações que precisam fazer. Não é uma mentalidade que choca a, a, aquelas sociedades africanas.
No Congo, segundo a definição de John Thornton, foi criado um catolicismo africano, no qual símbolos e ritos estrangeiros foram incorporados a partir das cosmogonias autóctones. Então, assim, houve uma incorporação desses processos, né? Eles estavam à frente de uma missão não só evangelizadora, mas também civilizatória, de acordo com os propósitos dos portugueses. Os missionários eram importantes para o intento de subordinar as populações centro-africanas por meio de um processo iniciado no final do século XV, com o batismo do Mani, o Mani do Congo. O Mani é o líder lá, a liderança principal lá do Congo, e que se estendeu até o século XX, quando Portugal impôs a dominação colonial a todo o território de Angola. Em 1491, quando Nzinga Aku, principal chefe do Congo, recebeu o batismo e o nome de Dom João em Mbanza, Congo, teve início a longa presença de missionários católicos na África Centro-Ocidental, região que foi cada vez mais submetida à influência de Portugal. Então, ela vai traçar esse paralelo, entende? Esse processo de introdução do catolicismo ali no Congo foi um processo diferente de Angola. No Congo, foi as próprias lideranças do Congo, elas se converteram, aqui o Mani, ele se converteu ao catolicismo e passou a usar o catolicismo para reafirmar o poder dele. Então, a liderança, ela acabou se utilizando do catolicismo para reafirmar o seu poder. Tá? Em Angola, não. Em Angola já houve uma inserção do catolicismo muito mais violenta, porque houve resistência. Então, ela vai traçar esses dois paralelos aí entre essas duas experiências aqui. As fontes que ela usa, ela vai usar documentos publicados pelo Monumenta Missionária Africana, organizado pelo padre Antônio Brásio, isso do século XIV a XVII. Depois se refere também aos trabalhos de Antônio de Gaeta, de 1669, João Antônio Cavazzi, de 1687, e Serafim de Cortona, 1658. E também os jesuítas, padres Pedro Tavares, 1631, e Manuel Ribeiro, 1674. Então, ela está usando todos esses documentos aí que estão narrando essa inserção aí do projeto dos portugueses ali em Congo e em Angola. Um dos grandes objetivos das navegações atlânticas, que no século XV consumiam muito mais recursos do que os que foram por ele gerados, era encontrar o Preste João, rei cristão lendário que os homens daquela época acreditavam habitar um lugar do continente africano, na região perto da Etiópia, de onde notícias muito antigas falavam do cristianismo lá praticado. Então eles tinham isso em perspectiva, encontrar o Preste João. Assim, quando Diogo Cão chegou pela primeira vez à foz do rio Congo, em 1483, a corte lusitana foi tomada de grande ânimo ao acreditar que em breve a África seria contornada e se chegaria, então, ao reino do Preste João. Nesse sistema, a conquista de territórios estava associada à pregação católica, numa relação de sustentação mútua. Como afirma Charles Boxer, em A Igreja Militante e a Expansão Ibérica, havia uma íntima e inseparável relação entre a cruz e a coroa, trono e altar, religião e império. Então não tem como entender de forma diferente. Né? Elementos da nova religião, quando foi da conversão de liderança lá do Congo, né? Do Mani do Congo, elementos da nova religião logo foram incorporados pela elite dirigente. O Mani Congo e alguns dos seus principais chefes receberam batismo, passaram a frequentar missas e fazer uso de objetos de culto católico, como imagens de santos, rosários e crucifixos. Essas sociedades africanas também tinham seus
amuletos e coisas do tipo. Então, quando vieram esses símbolos cristãos, cruz, rosários, etc., isso tudo no imaginário africano fazia todo sentido. Foi uma adaptação mais tranquila, né? No Congo. Pesa ainda a entrada em cena da Sagrada Congregação para a Propagação da Fé, ou Propaganda Fide, criada em 1622 por Gregório XV, mas implantada por Urbano VII, que assumiu o pontificado em 1623. Essa expressava uma mudança da posição do papado quanto ao empreendimento missionário nas terras recém-contactadas, tendo sido criada para coordenar e supervisionar a atividade missionária do mundo. Tal fato teve especial importância nas relações políticas da região do Congo, pois o sistema do padroado, ao permitir o controle sobre os missionários enviados para a África Centro-Ocidental, garantia a proximidade da coroa portuguesa com os chefes congueses. Isso é como era antes, pelo padroado, essa relação se dava através da coroa portuguesa. Com a criação da propaganda Fide e o envio de missionários capuchinhos para a África Centro-Ocidental a partir de 1645, abriu-se a possibilidade dos chefes não mais dependerem de Portugal para garantir a presença dos representantes da nova religião. Quer dizer, você veja que a conversão do Manicongo foi em 1480 e pouco, né? E aqui nós já estamos falando de 1600. Então, em 1600 vai ter uma mudança aí. As relações vão passar a ser mais diretas com Roma. Abriu-se a possibilidade dos chefes não mais dependerem de Portugal para garantir a presença dos representantes da nova religião, que passou a ser um dos pilares do poder do Manicongo. Isso também facilitou a aproximação do Manicongo e de outros chefes, com destaque para o Maniçoio, dos holandeses, que avançavam sobre as regiões ainda controladas pelos portugueses. Estes agora unidos sobre a mesma coroa que os... Entende? Quer dizer, o catolicismo conseguiu ali ter sobrevivido ali, porque essa relação do catolicismo, dessas autoridades aí da africana, já se fazia direto com Roma, já não passando pela autoridade portuguesa. Os portugueses comerciavam com povos da costa africana, chamada genericamente de Guiné, desde 1440. As trocas eram feitas com a ajuda de intérpretes dos línguas, que eram africanos que conheciam a língua portuguesa e algumas línguas africanas, além de suas línguas maternas. Assim também foi devido à sua excepcionalidade que o batismo do Manicongo e dos seus principais chefes a ele subordinados, em 1491, foi um evento tão marcante na história dos portugueses da África e na construção da sua ideologia imperial. A partir desses contatos e do que contaram os congueses sobre o que viram em Lisboa, o Manicongo aceitou adotar a religião que os sacerdotes portugueses lhe ofereciam. Estes cumpriam seu papel de missionários da fé católica, que para eles deveria englobar todos os povos conhecidos da terra. Em 1491, Maniçoio e alguns membros da aristocracia próxima a ele, bem como Manicongo, e pessoas escolhidas da sua corte, foram batizados e passaram a ser consideradas cristãs. Os portugueses foram considerados seres do além pelos congueses, que aceitaram a religião mais poderosa que lhes era oferecida. Isso está na página 40. Então, é um fenômeno que aparece parecido lá com os astecas também. Isso aconteceu, né? Os espanhóis, quando chegaram lá, eram considerados seres divinos lá, né? Então, com os africanos aqui no Congo, isso também aconteceu. Eles eram vistos como seres do além, tá? Por alguns. Então, conseguiram colocar a sua religião sem maiores problemas. Isso vai se contrapor com a situação ali de Angola. Por esses registros, fica evidente que desde os primeiros contatos com os portugueses, no final do século XV até os dias de hoje,
é básica para os povos da África Central a divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Essa mesma divisão vai ser trazida pelos portugueses. Então eles vão ter mais facilidade. Aí fala dos crucifixos, que é, vão ser associados a amuletos, que eles também usavam. A adoção do catolicismo no Congo, né, não provocou uma mudança fundamental na religião. Os ensinamentos cristãos eram interpretados a partir das velhas tradições, e os novos ritos e objetos de culto eram chamados por nomes já antes conhecidos. Missionários eram vistos como bagangas, e os objetos que utilizavam eram tidos por minquize. A informação contida em inquisições da Inquisição de que as imagens de santos, rosários e crucifixos eram trocados nas feiras do interior, chamadas de resgate pelos portugueses que lá comerciavam escravos, indicam que esses objetos de culto católico passavam a ocupar os lugares equivalentes ao dos minquize. Na segunda metade do século XVII, o reino estava cheio de cruzes de madeiras e pessoas saudavam-nas devotamente, ajoelhando-se diante delas. Por isso, baseados em sua própria chave de compreensão do mundo, segundo o qual a realidade era uma batalha entre Deus e o diabo, considerava as práticas locais como demoníacas, os portugueses que chegaram, né? Entendiam que por lidar com homens de espírito rude e mesmo infantil, o trabalho missionário deveria se pautar pela simplicidade. Assim fica claro que desde o primeiro momento da presença portuguesa naquelas terras africanas, comércio e catolicismo estavam intimamente ligados. Prova disso é que os novos agentes que os introduziram, mercadores e sacerdotes, andavam sempre juntos. Dessa forma, a introdução do catolicismo no Congo seguiu a diretriz então em vigor, da missão evangelizadora daqueles que estavam a desbravar terras até então desconhecidas do mundo europeu, isto é, da missão catequética de Portugal e de Castela com apoio de Roma. Mas se havia também a intenção política de, ao controlar a região, controlar os povos, isso não ocorreu no caso do Congo. Ao incorporar uma série de elementos católicos e reinterpretá-los à luz das tradições locais, o Manicongo, supostamente convertido ao catolicismo, manteve seu controle sobre a religião e, portanto, sobre uma importante esfera de legitimação do seu poder. Ao tornar-se o centro de radiação de um novo movimento religioso, ficou mais forte diante dos seus subordinados, estabelecendo as normas a seguir nas situações até então desconhecidas. Então veja o paradoxo. A chegada da nova religião foi absorvida pelas lideranças locais que reforçaram seu poder ali no Congo. Tá? A adoção de elementos do catolicismo e de ritos de poder lusitano não levou os chefes congueses a perder o controle sobre seus seguidores e sobre os meios de comunicação com além. Pelo contrário, fortaleceu a sua posição de mando. Então é isso. Essa é a situação da introdução do catolicismo pelos portugueses ali no Congo. Muito obrigado, então.